louvor um estilo de vida. Isso aí já começa a mexer um pouquinho com a gente. Porque, de um modo geral, a gente começa a achar que a gente vai louvar a Deus nos dias que a gente estiver reunido num culto. Então eu vou louvar a Deus aos domingos de manhã, domingos à noite e às quintas-feiras. No caso aqui da nossa igreja, né? Se alguma outra igreja tem algum outro dia de culto, no determinado dia de culto. Ou então quando tem alguma programação especial. Essas 2 semanas a gente teve festa country. Então ali também era um dia de estar louvando a Deus, tinha uns momentos musicais, mas não. É um estilo de vida. E esse versículo, que é o versículo-chave dessa série, né, que é louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Já começa a desmistificar isso. Já começa a mostrar que não é só pontualmente nos cultos, mas que é em todo o tempo. E nesses dias, só para dar uma relembrada, para quem estava aqui e para quem não estava, para poder ir se situando, a gente foi conversando de que a gente louva a Deus não apenas cantando. Louvar é elogiar. Essa é a definição simples, da forma mais simples possível do que é louvar. É elogiar. Então, quando eu falo, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, eu estou louvando a Deus. E a gente tem que entender o seguinte, que o louvor não precisa ser cantado, mas ele tem que ser expressado. Por isso que está ali, em minha boca, porque numa outra versão fala em meus lábios. Tem que estar nos meus lábios, tem que estar na minha boca, ou seja, ele tem que ser expressado, como eu falei, não necessariamente cantado. Mas aqui a gente tem tentado estimular você a cantar mesmo, abrir os teus lábios e, como a gente até cantou aqui mais cedo, levantar um aleluia. E quando a gente fala levantar um aleluia, não é eu chegar e ficar aleluia, 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 assim, sem parar, não. Quando eu estou falando eu levanto um aleluia, é porque eu estou levantando brados de louvor, eu estou levantando palavras de louvor, palavras que engrandecem ao nosso Deus, palavras que exaltam quem Ele é e o que Ele faz. Isso é levantar um aleluia, não é ficar repetindo a palavra aleluia, porque senão vai ser como se fosse uma palavra mágica, e não é isso. Levantar um aleluia significa eu levanto uma voz de júbilo, eu levanto palavras que digam quem é o meu Deus. E quanto mais eu faço isso, a gente falou isso semana passada, maior esse Deus vai ficando na minha vida. Porque ele, uma coisa também que a gente falou semana passada, ele não se torna maior ou menor se a gente o adora ou deixa de adorar, não. A glória intrínseca de Deus é a mesma, Ele é grande, Ele é todo poderoso, mas quanto mais eu levanto um aleluia, quanto mais eu o exalto, maior vai ficando a minha percepção de quem Ele é e do que Ele pode fazer. E gente, isso faz toda a diferença na nossa vida. Sabe, o Senhor, Ele não tem falta de adoração. Lá em Apocalipse 4:8 fala que seres viventes estão ao redor do trono de Deus o tempo todo, né, dia e noite, falando santo, santo, santo é aquele que era, que é e que há de vir. Ele não tem falta de adoração. Se a gente for pegar aqui, para a gente, seres humanos, por causa do fuso horário, o nosso Deus recebe adoração e louvor às 24 horas do dia. Então, Ele não está procurando adoração, Ele está procurando relacionamento, Ele está te procurando, sabe por quê? Porque Ele se deleita, Ele tem prazer em receber os teus louvores. E, na verdade, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Ele, como eu falei, Ele não muda em nada diante da nossa adoração, mas nós vamos sendo a cada dia transformados. Quanto mais a gente o adora, quanto mais a gente o contempla, quanto mais a gente se lança nesse relacionamento, nessa intimidade com Ele, mais nós vamos sendo transformados à sua imagem e semelhança. Mais a gente vai ficando parecido com quem Ele é.
E ainda tem mais uma coisa, só para a gente fechar essa primeira parte. O inimigo, o diabo, olha, lá vem você falar do diabo, vou falar sim, mas não tem problema nenhum, ele é real, ele existe, só que o nosso Deus é muito maior e maior é o que está em você do que o que está no mundo. É um inimigo vencido, então não tem problema nenhum de falar. E na verdade, ele fica desesperado quando você levanta um aleluia, quando você se posiciona e coloca o louvor como um estilo de vida da sua vida. Ele fica desesperado, sabe por quê? Porque quanto mais você vai fazendo isso, mais, como eu falei, você vai percebendo quem é o teu Deus, a grandeza dele, e mais você vai percebendo a autoridade que você tem no nome desse Deus, e que ele mesmo falou, usa o meu nome. Então o inimigo ele não quer isso, porque ele quer nos manter prostrados, fazer com que a gente fique lá num cantinho, com medo das afrontas dele, com medo das ameaças dele. Mas quando você fala assim, olha só, como a gente cantou aqui, eu levanto um aleluia acima dos ruídos, acima dos meus medos, acima até mesmo daquilo que eu não consigo entender, ele fica desesperado, que ele falou, olha, esse daí sabe quem é o Deus que ele serve. Então, gente, toma isso como um lema na sua vida. E sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de entender que louvor é um estilo de vida? Porque às vezes a gente tem a tendência de separar o que é santo, aquele santo, a gente fala até mais assim, isso aqui é santo, ou é sagrado, do que é secular. E não existe isso, gente. Às vezes a gente faz assim, e a igreja? Isso é santo. Isso aí é algo espiritual. Ir no supermercado, isso aí é secular, isso aí é coisa natural. Deixa eu ver. Fazer a escola Atos, isso é espiritual, isso é santo, isso é sagrado. Dar um passeio, ir ao shopping, dar um passeio com a família, isso aí é secular. Ir ao cinema, isso é secular. Mas espera aí, se eu for ao cinema quando a igreja vai, né, todo mundo junto, que a gente fecha a sala do cinema, isso aí é espiritual. Não existe isso, queridos. Na nossa vida não existe o que é santo e o que é secular. O que é espiritual e o que é natural. A palavra de Deus diz, a gente aprende, quem faz a Atos aprende isso, que nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos no corpo. Então, na nossa vida, tudo, Deus está envolvido em tudo. Quando eu venho à igreja, Ele está envolvido nisso. Agora, quando eu vou no supermercado, Ele também está envolvido nisso. Quando eu vou num cinema para assistir um filme comum, um filme secular, ele também está envolvido nisso. Quando eu vou sair para jantar com a minha família, ele também está envolvido nisso. Então, a gente tem que entender que não há essa diferença. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a falar, então eu posso jogar louvor em tudo. Eu posso glorificar o meu Deus enquanto eu estiver no supermercado. Eu posso estar louvando a meu Deus enquanto eu estiver assistindo um filme. Você quer ver um exemplo muito interessante? Isso aqui nem estava planejado, mas eu lembrei disso agora. Às vezes a gente está assistindo um filme, um exemplo, um filme comum, secular. E a gente percebe que o Espírito Santo lá dentro da gente falou assim, olha só, esse filme não está legal. Não é legal. Não está legal para você. Se eu fosse você, eu parava de ver. E a gente a gente está louvando a Deus. Por quê? Porque a gente seguiu uma direção do Espírito. Estão entendendo? É simples assim, gente. Eu vou usar uma determinada roupa e quando eu pego aquilo, eu olho assim, eu percebo uma direção de Deus e falo assim, olha, não está legal essa roupa, não. Não bota, não. Isso e eu obedeço essa percepção que eu tenho no meu coração da direção do Espírito. Isso você está louvando a Deus. Então, vocês estão entendendo? É no nosso dia a dia. Isso é no estilo de vida. É qualquer coisa que a gente faça, a gente está louvando a Deus. Mas é muito bom que a gente crie o hábito
de abrir os nossos lábios e cantar mesmo um aleluia. Cantar louvores ao nosso Deus. E como eu falei, é um exercício. Louvar a Deus é um exercício. É uma decisão, tal como amar é uma decisão, perdoar é uma decisão, louvar a Deus diante das circunstâncias que a gente vive, diante do nosso dia a dia, diante aonde a gente esteja, é uma decisão, porque nós vamos ser tentados o tempo todo a abrir os nossos lábios para murmurar, para reclamar. Nós vamos ser tentados o tempo todo, queridos. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é para condenar ninguém, porque a gente falha, a gente erra. Eu até esqueci de falar, semana passada eu falei, meu Deus do céu, eu ia falar isso, esqueci. Semana passada eu tinha ido dormir e acordei no domingo, tocou o despertador. E quando tocou, ainda faltava meia hora. Quer dizer, na verdade não, desculpa, eu acordei sozinha. E ainda faltava meia hora para o horário que ia tocar o meu despertador. E eu abri o olho, ao invés de eu falar, olha que eu ia pregar de noite, né, sobre isso. Ao invés de eu falar assim, ai, que bom, glória a Deus, ainda tem mais meia hora de sono, e voltar e apagar, eu falei, ai, não, Senhor, não acredito. Só falta mais meia hora e eu vou ter que acordar. Mas, na mesma hora, eu percebi no meu coração, não é isso. E eu fiz a correção. Ai, Senhor, errei. Não era isso, não. Obrigada, porque ainda falta mais meia hora. Obrigada, porque falta meia hora de uma noite inteira que eu já dormi. E realmente eu voltei a dormir, gente, porque meia hora para mim, nossa, eu sonho, eu babo, vocês não têm nem noção. Meia hora para mim é uma eternidade. Vocês estão entendendo? A gente falha, mas quanto mais a gente cria esse hábito, a gente vai fazendo esse exercício, mais a gente vai ficando assim perceptível na hora que, puxa, era para eu ter louvado o Senhor e eu reclamei. E a gente faz a correção e segue adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas já começando o que a gente vai falar hoje, vocês já perceberam que o som, né, o som de um modo geral, ele cria uma atmosfera, um ambiente, o tipo de som que a gente está, o ambiente que a gente está gerado pelo som, que a gente percebe quando está alguma coisa boa ou quando está ruim. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Imagina que a gente tenha chegado num lugar em que esteja acontecendo uma briga. A discussão está feia ali, a coisa está esquisita. Ou então acabou de acontecer uma briga. Quando a gente entra, não parece que o ambiente está pesado? Que está, né? A gente sente às vezes até mal, que, sabe, nossa, que esquisito, que ambiente ruim, como eu estou me sentindo mal. Não acontece isso. Eu acho que muitos aqui devem perceber isso, se a gente vivencia alguma coisa assim ou vê acontecendo. Da mesma forma, quando a gente chega aqui na igreja e vê, sabe, o ambiente. Hoje eu estava aqui durante o louvor e eu estava ali cantando, levantando os braços e eu estava olhando as pessoas se derramando na presença de Deus. Que ambiente gostoso, não é verdade? Que delícia é esse ambiente da presença de Deus. E eu sei que às vezes a gente pensa assim, mas isso não significa nada. Significa sim, gente. Sabe, muda. Começa a conviver o tempo todo com uma pessoa ou algumas pessoas que fiquem só murmurando, reclamando. Traz uma coisa ruim, você chega ali e fala, ai meu Deus, já não aguento. Eu quero sair daqui. Agora, experimenta estar no local onde a gente vê que há a presença de Deus, em que há alegria, em que há paz, em que a gente canta um aleluia, tudo fica diferente. Porque o som ele tem essa capacidade de gerar essa atmosfera diferente, esse ambiente. E por causa disso, em cima disso, a gente hoje vai falar sobre onde louvar.
Ah, Lília, de novo, será que é na igreja ou só na igreja? Eu já falei que não. E se a gente tem o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que se nós somos novas criaturas, o Espírito Santo está dentro de nós. Se nós temos, como a palavra diz, né, o Espírito Santo dentro de nós, queridos, eu acho que a gente pode, eu pelo menos penso assim, que qualquer lugar é lugar para a gente louvar a Deus. Não tem empecilho. Por quê? Porque Ele está dentro da gente. Então, aonde eu estiver, há um local, é um local em potencial para eu estar louvando a Deus. É claro que a gente vai ter que ter sabedoria. Eu não vou entrar, por exemplo, num hospital gritando, aleluia, e cantando alto. Não, Deus nos dá sabedoria. Nós somos pessoas inteligentes, mas todo lugar eu posso louvar a Deus. A gente falando assim de uma maneira geral. Mas só que eu queria destacar com vocês alguns lugares em que a gente pode desenvolver esse hábito de estar louvando a Deus. O primeiro, fui eu que apertei? Nem sei, mas tudo bem, é isso aí. Na frente dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa família, ou seja, na nossa casa. Gente, esse deve ser o lugar em que a gente deve mais e mais cantar um aleluia. Sabe por quê? Para e pensa. Aonde é que você está mais tempo ao longo da semana? Na igreja ou na sua casa? Eu sei que eu trabalho o dia inteiro, só estou em casa de noite, mesmo assim. O nosso maior tempo ao longo da semana é na nossa casa do que na igreja. Se a gente parte desse princípio, louvar é na igreja. Então, a gente tem que pegar e criar na nossa casa um ambiente de louvor, queridos. Abra os teus lábios na tua casa. Sabe, encha os teus pulmões de ar e abra os teus lábios e cante louvores a Deus. Ah, mas Lília, eu não vou fazer isso não, porque eu não sou afinado, eu tenho vergonha. Queridos, Deus não está procurando afinação, não. Ele não está procurando uma voz bonita, Ele está procurando um coração desejoso de adorá-lo. Você sabia que o nosso timbre vocal, ele é diferente de cada um? Não existe um igual ao outro. Ele é diferente. Cada um tem o seu. Até gêmeos idênticos têm o timbre vocal diferente. Partindo disso, você acha que Deus não conhece qual é o seu timbre vocal? Claro que Ele conhece. Claro que Ele conhece se você é um pouquinho mais afinado ou menos afinado que o outro. Ele conhece, mas Ele não está preocupado com isso. Ele sabe, Ele se deleita ao ouvir os teus louvores. E como cada um tem o seu, Ele conhece e fala assim, olha só, é o Antônio que está me louvando. Eu conheço esse timbre. Ah, e esse outro aqui é a Maria que está fazendo isso. Olha, aquele agudo que quem deu foi a Carla, porque eu conheço, porque fui eu que formei. Então, abra os teus lábios, não tenha vergonha. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem tem filhos aqui, independente de serem crianças, adolescentes ou jovens, quem tem filhos aqui que ainda moram com você? Eu sou a primeira a levantar as minhas mãos, aqui, várias pessoas. Porque meus 2 filhos são jovens e ainda moram conosco. E aí eu queria te fazer a pergunta. Os teus filhos têm te visto louvar dentro da tua casa? O que ele tem visto sair dos teus lábios? Palavras o tempo todo de reclamação, de murmuração, ou eles têm visto sair louvores dos teus lábios? O que eles têm visto? E quando eu falo isso, não é você chegar e colocar os teus filhos assim, agora todo mundo vai sentar aí, todo mundo, vem cá meu marido, vamos cantar, eu vou cantar, vou fazer o soprano, você é tenor, e começa a cantar. Não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Quando é que os teus filhos já te pegaram cantando, louvando a Deus, dando um glória a Deus, um aleluia, sem que você percebesse que eles estavam fazendo isso? Gente, pode parecer engraçado, mas isso faz toda a diferença. Olha o que diz esse versículo aqui.
Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Isso é uma direção de Deus para nós. Lá no Antigo Testamento, Deus, Ele dava essa direção aos pais. Olha, contem aos teus filhos, contem aos seus netos, contem aos seus bisnetos, em casa, sentado, andando pelo caminho, aonde vocês forem, vão contando as maravilhas do que Deus faz. E, queridos, isso vale para a gente hoje. E como eu vou estar contando as maravilhas que Deus faz se eu só abro os meus lábios e só murmuro? Que maravilha que eu vou contar? Nenhuma, né? Se eu só murmuro, como eu vou contar os louvores? Tem uma outra versão que fala a grandeza, os feitos do nosso Deus. Como eu vou fazer isso se os meus lábios não estiverem recheados de louvor e adoração ao nosso Deus? E também não é a gente estar assim, né? Um exemplo, está em algum lugar e aí eu estou lá, estou reclamando, estou fazendo isso aqui, aí de repente... estou ouvindo passos. Estou ouvindo passos, né? Mas eu estou lá, não sei o quê, porque aquela igreja, porque o pastor não devia ter feito isso, porque aquele líder de ministério, eu estou lá sozinha, pensando alto, aí de repente eu paro, estou ouvindo passos. Meu filho está vindo. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Filho, você chegou, nem sabia que você tinha me visto. Não! Não é, você não faz prestando atenção, você não faz para aparecer. É naturalmente. Deixa eu até contar uma coisa engraçada que aconteceu outro dia lá em casa. A Larissa está ali, ela vai lembrar. Ela disse que eu estava lá na cozinha, acho que estava limpando a carne, sei lá, alguma coisa. Estava com a faca na mão e eu estava cantando lá algum louvor que eu não lembro. Eu não percebi que ela vinha, né? E aí eu fui me empolgando, aí de repente lá na hora do louvor... com a faca, né? Aí ela tinha chegado, eu não tinha visto, aí eu, de repente, tipo assim, ela é o alfa. Aí ela falou que ela só fez assim, né? Não foi? Porque assim, eu não estava nem aí, gente. Eu estava ali partindo a carne, louvando a Deus. Então, mas é uma delícia quando a gente é surpreendido pelos nossos filhos. Sabe por quê? Porque isso a gente vai passando uma mensagem para eles. Olha só, eu creio nesse Deus, eu confio nele, eu sei que ele pode mudar as situações difíceis. A gente vai passando. Olha que interessante isso aqui que eu achei. Essa citação de John Wesley. John Wesley foi o fundador do metodismo, um homem tremendamente usado por Deus, séculos atrás. Quem tiver oportunidade, procura ler a biografia dele e da mãe dele, que era Susana Wesley. Tremendo. E olha o que ele falou. Aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Isso aí, queridos, mostra o tamanho da responsabilidade que nós temos. O tamanho da influência que nós temos diante dos nossos filhos. Então, o que eles estão vendo? E eu estava lendo, né, sobre a história dela, da Susana Wesley. Uma mulher que teve, acho que foram 19 filhos. 9 morreram ou 10 morreram, não me lembro. E eles passavam muita necessidade, né, moravam numa casa muito simples e ela fazia tudo, dava aula para eles, fazia tudo, mas passava os princípios cristãos. E uma coisa que ao ler me chamou muita atenção foi que ela falava, ela não tinha um cômodo onde ela pudesse se isolar, porque a casa era muito pequena, e ela fazia o seguinte, ela avisava aos filhos que quando ela pegava um avental e colocava sobre a cabeça, ficava lá num cantinho dela, e ela estava com aquele avental na cabeça, não era para ninguém perturbá-la, a não ser que fosse uma emergência e até ela botar algum caso de vida ou morte. Mas se não fosse, era para ninguém chamá-la, ninguém interromper, porque ela estava ali tendo um momento a sós com Deus. Ela estava ali buscando a Deus. E eu lendo a biografia de John Wesley, ele falou, ele citou que esses momentos em que ele via a mãe dele ajoelhada com aquele avental na cabeça, aqueles momentos, ela não falava nada, ela nem percebia que ele estava ali.
eram momentos em que falavam profundamente ao coração dele. E que foram momentos preciosíssimos para ir formando no coração dele quem Deus era. E que valia a pena ele também buscar esse Deus como a mãe buscava. Vocês estão vendo, queridos? O tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho que não só os nossos atos, mas a nossa decisão de louvar a Deus, de ter uma vida de louvor ou de ter uma vida botando louvor apenas como mais um adendo às nossas atividades. Eu lavo, eu passo, eu trabalho, eu cozinho e eu louvo. Não. O louvor, ele tem que estar tão dentro da gente, o exaltar ao nosso Deus, que tem que ser como respirar. Eu respiro, eu louvo, sabe? É essencial para a minha vida. Sabe? A palavra de Deus diz que o nosso Deus habita no meio dos louvores. Habitar é onde ele mora, onde ele gosta de ficar. Por mais que a gente saia, a gente passeia, a gente viaja, quando a gente volta para casa, é aqui que eu habito, aqui que é minha casa, aqui é meu endereço, é meu CEP. Gente, que a gente pegue isso e fale, Senhor, eu quero encher a atmosfera, o ambiente do meu lar com louvores a teu nome, porque eu quero que tu estejas habitando aqui. Eu quero que, não só quando eu entrar, mas que quando qualquer pessoa entrar na minha casa, sinta, que delícia, que presença é essa, a presença do teu Deus, porque você buscou, você trouxe essa presença através dos teus louvores, queridos. Um segundo lugar, onde devemos louvar? Na igreja, claro. Com certeza, isso aqui, a gente já tinha falado, o nosso louvor não tem que estar só na igreja, mas na igreja é um local onde nós devemos louvar, nós devemos buscar a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, você já ouviu algumas pessoas falando assim, agora o louvor já vai acabar, já está acabando. Depois de 30, 40 minutos, de louvor. Já está acabando agora que eu estava esquentando, agora que eu estava entrando no clima e o louvor já vai acabar. Gente, a gente não precisa disso. Sabe por que às vezes a gente tem essa dificuldade de só perceber o louvor? Deus está aqui o tempo todo. Mas às vezes a gente demora nessa percepção da presença dele, porque a presença dele já estava aqui. Nessa percepção, porque a gente ainda não desenvolveu esse hábito de uma vida de louvor. Então a gente passou a semana toda saturando o nosso espírito com uma série de coisas, com programações, com leituras, com tudo, qualquer coisa, menos algo relacionado ao Senhor, menos louvores a Deus. Aí a gente chega aqui, é claro que vai ser mais difícil para a gente ter a percepção da presença dele. Por isso demora. Agora, você imagina, se cada um de nós toma a decisão de viver uma vida de louvor, e eu louvo em casa, eu louvo no meu trabalho, eu louvo nos outros lugares, eu estou atento, eu estou aberto, eu abro os meus lábios, eu falo diante do Senhor, eu glorifico o nome dele. Você imagina se a gente desenvolve esse hábito, quando a gente chegar aqui, no primeiro acorde, a gente já está se derramando. Sabe por quê? Porque vai ser apenas uma continuação de tudo aquilo que a gente já vive a semana toda. Nas primeiras palavras que o ministro puxar o louvor, você já vai estar erguendo os teus braços, sabe, às vezes chorando, sabe, de tanto que você está percebendo a presença de Deus, porque você só veio estar louvando aqui, mas você já faz isso continuamente. Imagina, sonha comigo, imagina uma igreja assim, uma igreja onde a gente tome essa decisão, a gente chega aqui. Na primeira música, a igreja já está se derramando, queridos. Mas isso, como eu falei, é uma escolha nossa. E em relação à igreja, sabe o que acontece? Às vezes, eu vou botar o microfone aqui um pouquinho. A gente vem à igreja assim. Para que é isso? Para ser servido.
Eu venho porque eu quero alguma coisa. Eu venho porque eu preciso me alimentar de alguma coisa. Eu venho porque Deus vai ter que falar alguma coisa comigo. Eu venho porque Deus vai ter que fazer algo por mim. E olha, deixa eu te falar, não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Quantas vezes eu já falei, Senhor, fala comigo. Me dá uma direção, e Deus dá, gente. E Ele faz. Só que a gente possa abandonar essa ideia de vir aqui somente para receber algo. Sabe por quê? Porque é impossível estar na presença de Deus e não ser abençoado. É impossível estar na presença dEle e não receber algo, porque é da natureza dEle, Ele é doador, Ele se entrega. Agora, que a gente venha para a igreja assim, para servir. Senhor, eu estou indo à igreja para te louvar. Eu estou indo à igreja para te exaltar, para declarar tudo que tu és, para te agradecer por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito por mim. Eu estou indo à igreja para servir a igreja. Eu estou indo à igreja para servir aos meus irmãos. Esse é o meu objetivo. Gente, faz isso. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, é impossível também você não ser abençoado. É impossível justamente por causa da natureza do nosso Deus. Então, procure, tome essa decisão. A partir do próximo culto, venha com a intenção, Senhor, eu estou indo. Eu não estou indo para te pedir nada, não. Eu estou indo para te entregar a minha vida. Eu estou indo para te entregar os meus louvores. Eu estou indo para te servir. Eu estou indo para me derramar na tua presença. E não duvide, não se espante se você não receber as respostas que o Senhor tem para você. Não se espante se você não receber, não. Se você receber as respostas que Ele tem para você. Não fique surpresa se ele te surpreender, não é uma redundância, com bênçãos e bênçãos. Mas venha louvar a Deus na igreja também. Mas que aqui seja uma continuação do teu louvor ao longo de toda a semana, ao longo da tua casa. Um outro exemplo, eu nem esqueci de ler, né? Olha o que fala. Louvarei o seu nome diante de todos os meus irmãos. Cantarei louvores ao Senhor quando o povo se reunir para adorar. Sim, por causa do seu amor, eu o louvarei quando o povo se reunir para adorá-lo. Ué, faltou um. É porque eu não li esse aqui, né? Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão. Você vê que nenhum desses dois versículos fala da gente estar pedindo nada. Não estou falando que é errado pedir não, né? Mas está falando da motivação da gente vir. É louvar, é adorar na coletividade, gente. Um outro local onde a gente deve adorar o Senhor, diante das pessoas. Por isso, Senhor, eu o louvarei entre as nações e cantarei louvores ao seu nome. Queridos, abra os teus lábios diante de quem estiver e glorifique o teu Deus. Não tenha vergonha. Não, mas o que eles vão pensar de mim? Não tenha vergonha. Sabe, o Rodrigo estava aqui falando e eu estava falando, é exatamente isso. Jesus, ele não teve vergonha da gente. Ele foi até o final, ele sofreu toda a humilhação dele, que ele sofreu, apanhou, foi escarnecido até que chegou na cruz. Em nenhum momento ele teve vergonha. Nenhum momento ele falou, não vou fazer isso por ele, não vale a pena. Não, nenhum momento. Ele não teve vergonha. Então, como eu vou ter vergonha de chegar em qualquer lugar e falar, o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus me livrou da morte, o meu Deus restaurou o meu casamento, o meu Deus me deu essa cura. Como eu vou ter vergonha, queridos? Mas o que vão pensar de mim? Igual semana passada, né? Estou nem aí. Gente,
não estou preocupada com isso. Deixa eu contar um exemplo. Em 2008, eu estava fazendo a Atos, aqui, no último trimestre, e estava tendo aquela disciplina de cura. E, naquela época, apareceu um nódulo na minha mama direita. E aí fui, né, fiz o exame, apareceu, e doía, sabe, doía. Parecia que enfiava uma agulha ali, ficava assim. E aí eu né, fui no médico, mas eu comecei a orar. Eu estava recebendo aquelas palavras de cura, né? Aquilo estava enchendo o meu coração. E eu fui orava, declarava a cura, declarava a palavra de Deus sobre a minha vida. E teve o médico, né, me encaminhou para o mastologista. O mastologista examinou e mandou fazer uma ultrassonografia no primeiro momento. E aí teve um culto aqui na igreja sobre o pastor André Rangel, estava falando sobre cura. E ele ministrou a palavra, e após ele fez uma oração daqui de cima mesmo. E naquele momento, eu percebi no meu espírito que eu tinha sido curada. Eu tive a certeza absoluta. Não teve trimelique, não teve nada. Foi assim, sabe, dentro de mim, você está curada. Mas a dor continuava. Eu saí daqui com dor. Mas eu cheguei em casa de madrugada, eu acordei, fui dormir com dor, acordei. Mas eu acordei de madrugada sentindo uma queimação enorme na minha mama direita. Queimava, mas não doía. Eu não sei nem explicar. Queimava, era um calor localizado, mas não doía. Aquele calor, aquela queimação, e de repente eu percebi claramente, como se viesse uma mão, e realmente eu creio que veio, e fizesse assim. Sabe, torceu assim. E a partir daquele momento, quando passou a queimação, não teve mais dor nenhuma, não teve mais nada. E aí eu fui fazer, mas ainda não acabou. Eu fui fazer o exame que o médico tinha mandado, né? E estou lá fazendo, aí o médico tinha lá visto o pedido, né? Nódulo na mama direita, quadrante externo, não sei o quê. E ele está lá fazendo, ele falou, olha, eu estou passando aqui aquele aparelhinho, com todos os detalhes, bem minimamente, porque não tem nada, eu vou fazer de novo. Aí foi de novo, e passando, ele falou, não tem nada aqui. Isso aqui eu fiz. Glória a Deus, na frente do médico. E foi muito engraçado que ele virou para mim, ele estava assim, né? Ele olhou assim, espantado. Mas, gente, como não glorificar o Deus? Se ele ficou espantado porque eu fiz isso, claro que eu não saí gritando que não é uma maluca, mas eu falei, glória a Deus. E ele olhou para mim espantado, porque de repente ele não esperava essa reação. Mas como não fazer isso? Eu sabia o que eu estava sentindo. Eu sabia o nódulo que estava ali. E não me perguntem se era maligno ou benigno, porque para a glória de Deus eu não cheguei nem a saber. Porque existem coisas na nossa vida que Ele dá um livramento e a gente nem fica sabendo e não precisa saber. A gente só precisa crer e louvar o nome dEle. Então eu nem estou nem aí, não tem necessidade. Mas eu não podia ficar calada. Diante daquele médico, se ele era um cristão ou não, se ele cria ou não, se ele achou que eu era maluco ou não, não estava nem aí. Jesus, não, como eu falei, ele não teve vergonha de mim. Ele tinha acabado de me curar. Como eu não ia dar um glória a Deus? Então, queridos, não tenha vergonha de contar as grandezas de Deus. 1 Pedro 2,9 diz que nós fomos chamados para contar as virtudes, as grandezas, as qualidades do nosso Deus. E a gente só consegue contar isso quando a gente tem louvor na nossa boca. Sabe por quê? Porque se eu tenho murmuração, eu falei isso lá no início, como eu vou contar coisa boa? Quem tem murmuração só reclama, só fala coisa ruim. Então, como eu vou contar, como eu ia contar, o meu Deus me curou. Mais uma vez, né? Como que eu ia falar isso se eu se eu não abrisse os meus lábios e glorificasse o nome dEle? Então, não tenha vergonha de quem nunca teve vergonha de você.
Não tenha vergonha, queridos. Eu estou repetindo, mas sabe, não tenha. Sabe por quê? Porque de repente a gente tem a tendência a pensar, Lília, mas se eu ficar nessa, de ficar louvando a Deus, ter um estilo de vida de louvor, abrir os meus lábios para louvar a Deus, sabe o que vai acontecer? Vão achar que eu sou maluco, vão achar que eu estou ficando assim, né, tereré da cabeça, vão achar que eu vou ficar fanático. Não, queridos, você não vai ficar fanático. Sabe quem fica fanático? Pessoas extremistas religiosos. Extremistas religiosos que só estão querendo cumprir regras e preceitos, mas que não têm um relacionamento com Deus. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, você quer mais e mais dele, e você não fica fanático não, mas sabe como você fica? Você fica um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que quando abre os lábios, o fluir do Espírito é tanto que impacta outras vidas e abençoa outras vidas. Então não tenha vergonha do teu Deus. E eu estou querendo terminar. Outro lugar, na nossa cama. Cantem de alegria os escolhidos do Senhor. Cantem de alegria em seus leitos. Por que eu coloquei isso? Porque na nossa cama, no nosso leito, é um dos locais mais íntimos que nós temos. Está representando isso. Eu sou casada há 27 anos e meio quase, e há 27 anos e meio que eu durmo no mesmo lado da cama. A maioria deve ser aqui, deve ser assim. Se a gente viaja, se a gente vai passear, vai para um hotel, tá lá, é sempre o mesmo lado da cama que eu durmo, igual em casa. Ou seja, aquele lugar ali, aquele lugar da cama é só meu. É o lugar mais íntimo que eu tenho. Eu posso dividir o quarto, eu posso dividir um banheiro, eu posso dividir a cozinha, mas o lado da cama, aquele lado é meu. E naquele lado, quantas vezes é onde nós tiramos todas as nossas máscaras, não é mesmo? Quantas vezes o nosso travesseiro já não molhou, a gente já não adormeceu com ele molhado em lágrimas? Só eu? Quantas vezes a gente já deitou ali, pegou no sono sorrindo, lembrando de coisas boas que a gente viveu? Então, é nesse lugar mais íntimo, nesse lugar que é só teu, em que você deve louvar a Deus também. Isso fala de intimidade. No lugar de intimidade é aonde você deve louvar a Deus. E leva a gente para o último ponto, que é louvar a Deus no lugar de encontro. O Senhor te chama para um lugar de encontro. E deixa eu rapidamente contar aqui para vocês uma historinha desse lugar de encontro. O homem, quando foi criado lá no Jardim do Éden, ali era um lugar de encontro. O Rodrigo até falou um pouquinho aqui também. Era um lugar de encontro. Um lugar em que Deus tinha criado para ter relacionamento com Deus. O Jardim do Éden, ele era um lugar de encontro, um lugar de amizade, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão. Também como o Rodrigo falou, Deus vinha toda tarde para passear com Adão. E vamos bater um papo, o que você fez? Conta para mim, abre o teu coração para mim, deixa eu te contar os teus sonhos. E eles tinham, esse lugar era um lugar de encontro. Até que aconteceu um diálogo. Né? E nesse diálogo, diz que a serpente, né, mais astuta dos animais, conversando com Eva, ela falou assim, mas não foi, Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Aí Eva falou, não foi nada disso. Ele falou que a gente pode comer, mas dessa árvore aqui a gente não pode mexer, não pode tocar, não pode comer, não pode fazer nada. E aí ela virou e falou assim, não, mas não é bem isso não, que a Eva falou, porque o dia a gente vai morrer, se a gente fizer isso a gente vai morrer. E a serpente falou assim, não é bem assim não, não é bem assim não. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês ficarão como eles, conhecedores do bem e do mal. Aliás, eu escutei uma vez um pastor pregando, em que ele chegou e falou assim, que quando Adão, né, olhou e viu que Eva estava conversando com a serpente, que esse pastor que falou isso, que ele deveria ter chegado para Eva e ter falado assim, ô maluca,
mulher maluca, o que você está fazendo conversando com uma serpente? Você não tem nada melhor para fazer, não? Mas ela deu ouvidos. Ele também não falou nada, ainda aceitou a fruta. E aí, quando isso aconteceu, né, a palavra de Deus diz que eles desobedeceram, e ali houve o pecado, é que a gente chama da queda do homem, e esse lugar de encontro teve uma ruptura. Não dava mais para ter esse lugar de encontro, sabe por quê? Porque houve uma quebra de natureza. O homem tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. No original, se fala que essa imagem e semelhança, isso significa o seguinte, que Deus se fez da própria forma, Deus se fez de forma, para que o homem fosse exatamente como ele. Igual um bolo, né? Quando a gente faz uma massa de bolo, se eu quero um bolo redondo, eu boto numa forma redonda. Se eu quero um bolo quadrado, eu boto numa forma quadrada. Deus se fez, essa que é a tradução, ele se fez de forma para que o homem fosse como ele. Eles tinham a mesma natureza, por isso podiam ter essa comunhão. Mas naquele momento houve uma quebra e não podia mais ter comunhão. E aí Deus fez uma pergunta para Adão. Adão, onde você está? Onde você estava? Porque Deus veio, né, para eles conversarem, terem relacionamento. Adão, onde você estava? Queridos, vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Claro que ele sabia. Mas era como se ele estivesse falando assim, cadê o homem que eu formei? Cadê aquele homem que eu criei a minha imagem e semelhança para ter relacionamento comigo, para ter comunhão comigo? Cadê ele? E essa pergunta também leva a gente para uma outra vertente. Se lembra que eu falei? Era um lugar de encontro. Era como se Deus somente estivesse falando assim, Adão, cadê você? Porque você saiu desse lugar de encontro. Você saiu dessa posição que você estava. O que aconteceu? O que aconteceu para você sair dessa posição de encontro? E aí ele vem para a segunda pergunta. Que quando Deus falou assim, que Adão respondeu e falou que porque a gente viu que a gente estava nu e a gente ficou com vergonha e a gente se escondeu. E aí Deus fez a segunda pergunta. Quem te disse, Berenice? Gente, não adianta dizer, as mulheres pensaram, com certeza, porque quem te disse, Berenice, a gente sempre pensa. Quem te disse, Adão, quem te disse que vocês estavam nus? Que voz é essa que você ouviu? Porque essa voz não era minha. Que voz é essa que fez você sair desse lugar de encontro? Desse lugar de intimidade onde você podia me louvar livremente. Que voz foi essa que você ouviu? Queridos, por que eu contei isso? Porque ainda hoje, o diabo que enganou Adão e Eva, mas glória a Deus, né? Só fazendo um parênteses aqui, glória a Deus porque Jesus veio. Glória a Deus porque Jesus veio e restaurou esse lugar de encontro. Glória a Deus porque quando Ele se entregou para nos salvar, por nos amar, Ele restaurou esse lugar de encontro. Jesus, quando morreu no seu sacrifício, não foi apenas para nos salvar, foi também para restaurar a nossa comunhão e intimidade com Deus, para nos levar de novo para esse lugar de encontro, lugar de comunhão. Mas aí Deus falou, né? Quem te disse? E eu falei, estou falando para vocês, o diabo até hoje, ele quer fazer com que a gente saia desse lugar de encontro. Para quem ainda não entendeu, não percebeu, não conheceu ainda as delícias do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, ele faz com que a pessoa fique cega, o entendimento cegado, para não receber, para não entender a mensagem da salvação. Mas para nós que já estamos em Cristo,
ele chega com uma outra voz. E às vezes é a voz de outras pessoas, às vezes é a voz das circunstâncias, às vezes são a voz da adversidade, para que a gente dê mais ouvido a essa voz do que a voz de Deus. E quando a gente dá mais ouvido a essa voz, a gente sai desse lugar de encontro. Mas hoje, querido, o Senhor, Ele quer te chamar e quer te alertar. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos a qualquer outra voz. Mas ouça somente a minha voz. Você conhece a minha voz. A minha voz, hoje, para a gente, queridos, é a palavra de Deus. Vocês conhecem a minha voz. Vocês têm acesso à minha voz. Ouça somente essa voz. Mantenha-se nesse lugar de encontro. Queridos, o lugar de encontro hoje não é mais um lugar físico. O Jardim do Éden não existe mais. Hoje, o lugar de encontro é o teu coração. O teu coração é esse lugar mais profundo. É esse lugar de comunhão que o Senhor quer se derramar completamente na sua vida. É o lugar que é onde Ele não quer vir apenas à tarde para passear com vocês, mas Ele quer estar em comunhão o tempo todo. Por isso, Ele quer nos chamar a um estilo de vida de comunhão. Um estilo de vida de louvor é um estilo de vida de comunhão. É um estilo de vida do lugar de encontro. É um estilo de vida de intimidade, de amizade, de relacionamento com Deus. Porque quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, sabe o que acontece? Naturalmente, você consegue louvá-lo e exaltá-lo em qualquer lugar e a qualquer hora. Sabe? Resista a qualquer outra voz. Resista a qualquer outra voz que tente abafar a voz de Deus no teu coração. Tenha o teu lugar de encontro. Deixa eu te falar uma coisa, se for necessário, crie na sua casa um local físico mesmo para você se derramar na presença de Deus. Não tem problema isso não. Crie o teu lugar secreto. Sabe onde é o meu lugar secreto lá em casa? Pouquíssimas pessoas sabem disso, pouquíssimas. Meu lugar secreto é a cozinha. Aquela cozinha, Deus fala tremendamente ao meu coração. Naquela cozinha eu choro. Naquela cozinha eu dou gargalhada. Naquela cozinha eu pulo. Naquela cozinha eu já me prostrei no chão em louvor, mas já me prostrei também em lágrimas, porque ali é ali que eu falei, Senhor, eu não preciso disso porque Tu está dentro de mim, mas eu escolhi esse lugar para estar contigo. Então, se for necessário, crie esse hábito, mas não abra mão do lugar de encontro, não abra mão da intimidade que o Senhor te chama, não abra mão desse lugar secreto. Sabe por quê, queridos? O Rodrigo também falou isso aqui, mas isso já estava no meu coração. Eu falei, Senhor, nossa, está testificando. Sabe por quê? Porque a tua vida, o teu ministério, os teus relacionamentos, sabe, o teu crescimento espiritual, o teu crescimento em Deus está intimamente ligado ao teu lugar de encontro com teu Deus. Então, se você perceber que está chegando alguma voz diferente da voz de Deus, alguma voz que não esteja em linha com a palavra de Deus, repreende, fala assim, sai, eu não quero, porque eu só quero a voz de Deus para me guiar. Eu só quero a voz de Deus, porque quando eu ouço a voz de Deus, quando eu me abro, quando eu estou nesse lugar de encontro, tudo que eu mais quero é Ele. E não se espante se você começar a ser um instrumento de Deus, porque a tua vida será um reflexo de tudo que você tiver recebido do Senhor nesse lugar de encontro.